As coisas não mudaram. Ainda é a mesma coisa da época de Jesus e da época de João Batista. Sem arrependimento não tem como nos chegarmos a Deus, é o que diz a palavra. As pessoas hoje em dia estão pensando que podem de qualquer maneira e com qualquer coração estarem diante de Deus, servindo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Engano puro. Meu amado, minha amada, nós estamos falando sobre o trabalhar de Deus no nosso interior. Eu tenho ministrado nesses 2 dias sobre Deus limpando, tratando, trabalhando, interessado no nosso interior. Deus não está interessado, meu amado, no tipo de crente que você é ou no tipo de crente que eu sou. Sabe? Deus não está preocupado se somos pentecostais, tradicionais, neopentecostais. Não. Isso não interessa a Deus. O interesse de Deus está em transformar o nosso interior. E fato é que quando essa transformação acontece, uma das coisas que a gente menos olha, menos vê, é justamente essa diferença doutrinária colocada pelo homem. Pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Uns são mais, outros são menos. Não. Quando há essa transformação interior, isso cai por terra. Então eu falei que Deus quer trabalhar no nosso interior. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre Deus nos limpa. Sim, é única e exclusivamente Ele que tem o poder de nos limpar. Nada que eu possa fazer, ou nada do que eu poderia fazer, teria a funcionalidade, o poder de limpar o meu coração, ou de limpar a minha vida. Versículo 7 do capítulo 6 do profeta Isaías diz: com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías era um profeta. Então ele fala que quando ele reconhece o seu erro, o seu pecado, Deus envia um anjo, um querubim com uma brasa tirada do altar, presa no atenaz, que toca justamente os lábios de Isaías, e ele é purificado da sua iniquidade, e os seus pecados são perdoados. Nós falamos muito que o sangue de Jesus nos perdoa, que nos purifica de todo pecado. Isso é fato, é verdade, o sangue dele nos purifica do pecado. Mas e a iniquidade? Ela sai quando nós confessamos. Sabe? Nós precisamos entender que Deus quer limpar o nosso interior, mas Ele só vai fazer essa limpeza com a sua permissão, Ele só vai fazer essa limpeza com o seu consentimento. Então Isaías confessa, Isaías se coloca e fala: eu vou morrer, meus olhos viram a glória de Deus, eu sou um cara que peca, meus lábios são pecadores, eu falo o que eu não devia falar, eu entrego o que eu não devia entregar, isso, aquilo, outro. Mas em vez dele morrer, Deus envia a cura, Deus envia a libertação, Deus envia a limpeza, e com fogo, aleluia, com brasa viva, Ele queima do profeta Isaías toda a sua impureza, tudo aquilo que não servia, tudo aquilo que não prestava. E aí é o grande barato da coisa, que muitos não entendem. Muitos estão falando que estão ouvindo Deus, mas sem estar purificado não tem como ouvir Deus, e sem estar purificado não tem como, além de ouvir Deus, entender a necessidade dele e se colocar na posição que ele quer. O problema é falta de purificação. Olha o que diz: depois de purificado, nós podemos ouvir Deus. Versículo 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós só podemos, aleluia, fazer isso, ou ouvir isso, depois de purificados. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus.
Então, meu amado, tem muita gente que ainda não foi purificado porque não se arrependeu, não foi purificado porque não confessou, mas está lá louvando a Deus, está lá glorificando a Deus, está lá cantando, está lá dirigindo, está lá participando da igreja, do corpo, mas ainda não se arrependeu, não confessou, e por isso ele não consegue ouvir a Deus. Ele ouve a voz do coração dele e faz aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Nós ouvimos a voz do nosso ego, nós ouvimos a voz do nosso eu, nós ouvimos a voz do diabo, mas nós não ouvimos a voz de Deus, a não ser que tenhamos sido purificados. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu e você precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, que essa purificação só vem quando confessamos, e ao confessar você pode ouvir. A Bíblia diz que depois disso ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías então agora ele pode ouvir a voz audível, a voz limpa e clara do Senhor, e a voz de Deus dizia que Deus tinha uma necessidade. Deus precisava de alguém que pudesse ir, alguém que pudesse ser enviado para cumprir uma missão, para cumprir um propósito de Deus, não dele mesmo. Um propósito do Senhor, não dele mesmo. E aí ele vai dizer então assim no versículo 8: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado, depois que nós somos purificados, nós podemos ouvir, e depois de ouvir, nós podemos nos dispor para cumprir a necessidade que Deus tem. Por que você acha que Deus perguntou e Isaías pôde ouvir? Porque Deus queria justamente enviar Isaías, mas tinha que partir de Isaías a vontade, o querer de se colocar naquela posição que Deus queria. Isaías tinha um chamado, aleluia, e realizava esse chamado, mas não na plenitude. Por quê? Porque ele não era purificado. Assim somos nós temos um chamado, e muitas das vezes nós não realizamos esse chamado de Deus, porque não na plenitude. Nós realizamos meia boca, nós realizamos de tal maneira, mas não na plenitude que Deus quer que realizemos. Mas por que não? Porque ainda falta purificação, ainda falta uma limpeza, sabe? Mas quando o profeta Isaías olhou para dentro de si e viu o quanto era podre, sujo, e confessou essa sujeira, essa imperfeição, esse pecado, ele pôde ouvir Deus, e ele pôde então ser enviado no propósito para ser usado na plenitude que Deus queria. Ele continuou com o chamado, mas agora era diferente. Ele é conhecido como profeta messiânico, aquele que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala: um menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh, aleluia! Em Isaías 11, ele vai falar que é do tronco de Jessé que sairia um rebento. Ele está falando do Messias, ele está falando do Salvador. Isaías 41, versículo 10, versículo 13, ele fala: não temas, eu sou contigo, eu te gerei. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, meu amado. Nós temos que entender que eu não tenho que olhar para fora, o foco não está fora. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, nós aprendemos a buscar fora, mas Deus está dizendo: não está fora. O que você precisa e necessita está dentro de você. Então comece a olhar para dentro de você e primeiramente comece a ver os seus erros, comece a ver as suas falhas, comece a ver os seus pecados, as suas iniquidades, e comece a colocá-las diante da glória do Senhor, e Deus vai estar purificando você e a mim, a cada um de nós, e purificados poderemos ouvir a voz do Senhor, e ouvindo a voz de Deus entenderemos a sua necessidade, e entendendo a sua necessidade, oh aleluia, iremos nos dispor para cumprir e suprir essa necessidade. Você está comigo? Então eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te louvo, eu te bendigo nessa hora. Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas.
Nos ajuda. Nesses dias, Espírito Santo, eu tenho falado sobre olhar para dentro, sobre limpar o interior. Tenho falado que Tu, ó Deus, limpa e transforma o nosso interior. Então eu quero colocar a minha vida nas Suas mãos mais uma vez, o meu coração diante de Ti. E também o coração daquele que vai ouvir essa mensagem, onde ela vai chegar, ó Deus, que ela venha impactar corações, que ela venha sacudir vidas, transformar, tirar o chão. E mostrar para cada um que a necessidade que temos é de olhar mais para Ti. E só vamos conseguir se olhar mais para dentro de nós e tirarmos de nós os nossos erros e as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique na paz.